Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Hoje a gente vai continuar com a tradução do Manual da Linguagem GNU-C, projetos que estamos insistindo em concluir, hein? Paramos no capítulo 11 no vídeo passado, porque ele tomou toda essa parte aqui de tipos de dados inteiros. Então hoje a gente já começa daqui, ó. Tipos de dados de ponto flutuante. Beleza? Vamos seguir então? Aprendendo C? Então vamos embora. GNU-C, para ser mais exato. Ponto flutuante é o análogo binário da notação científica. Lembra disso? Notação científica da matemática? Olha aqui, ó. É uma forma, né, de escrever números muito pequenos ou muito grandes, utilizando uma potência. Aqui, no caso, a gente aprende bastante na escola, né, como uma potência de 10, mas você pode tratar com outras potências também. Mas, por exemplo, ó, o número ele vai ser n vezes 10 elevado a n. Então, por exemplo, aqui está um número muito grande. Ao invés de escrever todos esses números, né, que dá trabalho, vários zeros, pode ser suscetível assim a erro, você colocar um zero a mais, um zero a menos. Uma possibilidade de escrita desse mesmo número é em notação científica. Então, 6,69 vezes 10 elevado a 15. Esse é o número que você quer escrever, né? Aqui a gente tem 9 zeros, né? 12 zeros, né? 13, 14, 15, andando com a vírgula, né? Que dá 6,59. Exatamente isso. Beleza? E aqui um exemplo de um número muito pequeno, né? Ou seja, vários zerinhos aí à direita da vírgula, né? À esquerda aqui da parte decimal do número. E aqui está com o expoente, né? A base é a mesma, né? A base numérica que você está trabalhando, e o expoente é negativo. Então aqui a gente tem 3, 9, né? 10, 11 números, 11 zeros, né? Se a gente andar com a vírgula aqui 11 vezes, a gente vai parar justamente aqui no 1,6. E aí, claro, né, tem aí como transformar o número em notação científica e tal. Isso não vem ao caso, né? A ideia aqui é você entender esse ponto, né? É o análogo binário. Quando fala binário aqui, está falando da parte computacional da coisa, não necessariamente de números binários, tá? Então, na matemática você escreve um número direto e escreve também notação científica. Em programação, né, em C, no caso, você tem os inteiros e tem também ponto flutuante. Então, é um equivalente, digamos assim. Internamente, representa um número como uma fração e um expoente binário. Isso aqui é uma coisa que confunde bastante quem está começando a entender sobre esse assunto, né? O valor é essa fração multiplicada pela potência de 2 especificada. Peraí, notação científica a gente acabou de falar que é a potência de 10. E aqui ele está dizendo que é potência de 2. Escreve um número em potência de 2. Pois é isso mesmo. Dentro da variável, né, essa fração é multiplicada pela potência de 2. Então tem uma fração e um expoente binário. Esse expoente é 2 elevado a esse expoente. Ele trabalha assim internamente. Não significa que a gente trabalha assim na hora de programar. Só para você entender que o primeiro parágrafo diz respeito a como ele trabalha internamente ao armazenar esses números. Então ele fala aqui, ó, por exemplo, para armazenar o número 6, a fração seria 0,75 e o expoente seria 3. Juntos, eles representam o valor 0,75 vezes 2 elevado a 3, ou seja, 0,75 vezes 8. Isso dá 6. Né? O valor 1,5 usaria 0,75 como fração e 1 como expoente. E assim vai. Então, só para deixar isso claro, podemos fazer aqui no Python
0,75 vezes 2 elevado a 1. Aqui a gente teria o 1,5, que é a mesma coisa de 0,75 vezes 2. Né? Aqui eu estou usando a base 2, tá? Para representar esse número. Beleza? Se eu quisesse na base 10, por exemplo, também poderia, né? Posso fazer 10 elevado a menos 1, sei lá, dá 1,5. Mas para 1,5 é muito tranquilo, né, de representar, eu não precisaria de uma notação científica. Mas ele está dando uns exemplos aqui. O valor 0,75 usaria 0,75 como fração e 0 como expoente. Então vai ser 2 elevado a 0, que é 1, vezes 0,75, 0,75. O valor 0,375 usaria 0,75 como fração e menos 1 como expoente, aí dando um exemplo com o expoente negativo. Esses expoentes binários, agora vem a parte, uma das mais importantes, são usados pelas instruções de máquina. Você, eu, nós, eles, elas, todos podemos escrever uma constante de ponto flutuante dessa forma usando hexadecimal, se a gente quiser. Mas, normalmente, escrevemos números de ponto flutuante em decimal, usando a base 10. Esse parágrafo ele é curtinho, mas ele tem bastante informação. Porque é o seguinte, eu posso entrar aqui e eu quero o e-mail, tá? Aquele mesmo exemplo. Então, se eu colocar aqui 1.5, né, eu vou representar aquilo ali, GCC 11.c, tá aí, tá? Um e-mail. E ele falou ali, né? Na base 2, 1,5 é 0,75 como uma fração e 1 como expoente. Mas, normalmente, escrevemos números de ponto flutuante na base 10, né, em decimal. Então, como que isso funciona? 1,5 aqui seria, sei lá, 15 e menos 1. Esse 15e menos 1, né, esse número aqui depois do e, tanto faz maiúsculo ou minúsculo esse e, né? Esse número depois do e, ele significa que eu vou pegar, ele é o expoente da base. A base é 10. Esse é o padrão, tá? Não 2, 10. Então, 10 elevado a menos 1 vai ser multiplicado por 15. Vamos ver como isso vai ficar? Beleza? Exatamente o que a gente queria. Mas o que ele fala aqui, isso é importante porque a lógica do livro está um pouco invertida, né? Ele explica primeiro como funciona internamente, depois, que é com a base binária, não com a base 10, base 2, né? Ou seja, com a base 2 e não com a base 10. Depois, ele fala que a gente pode usar assim, se a gente escrever uma constante em hexadecimal. Olha que loucura. Então, deixa eu voltar aqui. 0x, né? 0,75 em hexa. Né? Então, posso colocar aqui 0.c, que é 0,75 em hexa. Aí você tem que ver, se você não sabe disso, né, como converter números decimais para hexadecimal. O e, como o e existe em hexa, é um dígito hexa válido, é alterado para p. E aqui não vai ser menos 1, vai ser 1. Olha só, 0,75P1. Agora eu estou usando base 2. Ok? Aqui eu estou usando base 2. Vamos ver, ó. Beleza? O mesmo número. A outra possibilidade, lembrando, né, vou deixar aqui para anotado, base 2. A outra possibilidade é F é igual a 15 e menos 1. Ou claro, para esse número, né, que ele é bem pequeno, basta fazer isso, na realidade, né, gente? 0,75
porque o número é muito pequenininho. Né? Para números grandes é que vai fazer mais sentido você utilizar decimal ou hexa, né? A notação científica, e em decimal ou em hexa. Lembrando que em hexa a base utilizada é a 2, em decimal a base utilizada é a 10. Isso é a base do expoente, né? Então aqui, ó, só para lembrar, esse aqui é o expoente, esse 1zinho é o expoente, e nesse aqui o -1 é o expoente, que é o E de expoente. Tá? Mas aqui, porque a gente está usando o hexa, não poderia colocar o E, né? Porque ele pode ser confundido com um dígito hexa, então foi colocado o P. Então aqui, se tudo der certo, deve imprimir 3 vezes o mesmo valor. Aliás, é 1,5 que é o valor que eu queria. Aqui eu errei. Agora sim. Beleza? Tudo aquilo ali significa a mesma coisa, tá? Tem o mesmo dado de todas essas formas. Vamos voltar para o livro. Você tem 3 tipos de dados de ponto flutuante. Double, ponto flutuante de dupla precisão, que usa 32 bits. Esse é o tipo de ponto flutuante normal. É o padrão. Computadores modernos geralmente fazem seus cálculos com ponto flutuante neste tipo, ou em algum tipo mais amplo. Float, uma precisão simples, metade do double, né, da precisão do double, é útil para valores ponto flutuante armazenados em estruturas e arrays para economizar espaço quando a precisão total de double não é necessária. Além disso, a aritmética de precisão simples é mais rápida em alguns computadores, o que pode ser ocasionalmente, né? Que pode ser útil. Mas a ideia é você não usar float, no geral, tá? Na sua programação. E eu não estou falando do uso de ponto flutuante aqui para dinheiro. Isso vai ter alguém que vai chegar aí com certeza nos comentários e falar: não pode usar ponto flutuante para dinheiro porque a precisão não é boa, né? E dinheiro é uma coisa crítica e tal. Claro que não. Não é por isso. Não é por isso que isso está aqui. Né? Na C23, inclusive, existe o tipo decimal. Mas é outra história, tá? Nem sei se esse livro vai abordar. Long double, ponto flutuante, precisão estendida, 80 bits ou 128 bits, dependendo da máquina em uso. E aí tem muita coisa sobre ponto flutuante que não está sendo falado aqui, porque aqui ele está falando rapidinho sobre os tipos primitivos, né? Depois tem um capítulo sobre isso, ó, tem a parte de constantes e tem aqui ponto flutuante em profundidade. Então tem muita coisa mais para frente sobre isso. Se você gostou do assunto, já está com saudade, não se preocupe que vai ter mais. Tipos de dados complexos. Números complexos, aqueles números que podem incluir, né, uma parte real e uma parte imaginária. Qualquer uma das duas pode ser 0 também. Essas constantes aí abordadas anteriormente possuem valores reais, as de ponto flutuante, né? Uma constante com valor imaginário é uma constante numérica real comum seguida de i. Isso é um tipo de dados. Então, você declara, né, com esse underscore complex, com C maiúsculo, né, e depois aí a mesma coisa, float, double ou long double, né, sendo que o ideal é usar o double, né, ele é o normal, digamos assim, o padrão. Então tem essa palavra-chave, essa keyword na frente, complex, para você poder utilizar os números imaginários da matemática. Aqui, por exemplo, ó, uma declaração, 4 mais 3i. Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Beleza? Então, a matemática, né, tem esse conjunto, né, dos números imaginários, e em C você pode trabalhar com eles assim. E ainda existem, no GNU-C, ainda existem duas keywords, né, duas palavras-chave para você extrair de um número só a parte real ou só a parte imaginária. Então essa aqui, por exemplo, ó, real underscore underscore, real underscore underscore, né, e o outro é imag de imaginário. Né? Você extrai somente a parte, tá vendo aqui, ó, A agora é 4, pegou só a parte real, B agora é 3, pegou só a parte imaginária. Lembrando que tem o sufixo i aqui, né, para declarar, para iniciar uma constante com a parte imaginária.
Isso não faz parte do padrão C, ele já avisa aqui, né? O padrão C não inclui essas palavras-chave, essas duas, tá? Real e imag aqui. Não inclui. Em vez disso, você inclui um header, chama complex.h, e utiliza funções, chama serialf, serial e serial_l, né? Long, aqui vai o double e aqui vai o long double. Eles vão extrair a parte real de um número, né? Float, double e long double. E cimag f, que é para float, cimag só é o double, e cimag l, o long double. Vai extrair a parte imaginária desse número, beleza? Então vamos fazer aqui um pouquinho. Vou pegar esse código, esse exemplo dele, e a gente vai fazer a parte imaginária desse número aqui. Número full. Como aqui é GNU-C, a gente tem real f e imag. %f também. A e B, né? Vamos ver se isso dá certo. Nenhuma reclamação, tudo certo. O número imaginário é 4 mais 3i, né? E essa forma aqui extraiu, né? Essas palavras-chave extraíram a parte real e a parte imaginária. Fora do GNU-C, né? Estou no Windows, estou estudando GNU-C, mas por acaso precisei vir para o Windows, ou compilar com outro compilador que não é GNU. Tudo bem, não se preocupe. A gente tem serial full e cimag full. Exatamente o mesmo resultado, fora do GNU-C, sem utilizar nenhuma extensão. Beleza? Então vamos. Para compatibilidade com o padrão C, você pode usar a função da biblioteca apropriada, congf, conj ou congl. Não sei o que é isso. Tá. Um operador como conjugação, para conjugação complexa. Aqui ele fala mais uma coisa, né? O GNU-C também define o til como um operador para conjugação complexa, o que significa negar a parte imaginária de um número complexo. Mas, no padrão C, congf, conj e congl. Nota de compatibilidade, né? Para compatibilidade com versões mais antigas do GNU-C, a palavra-chave complex também é aceita. No entanto, para usar um recurso mais novo, use a palavra-chave underline complex, conforme definido na ISO C11. Show! Vamos em frente. O tipo void. Esse é legal, hein? Não que os outros não sejam, né? O tipo de dado void é um tipo fictício. Olha que beleza, olha que, né, lúdico que a linguagem C traz para você. Ele não permite operações. Ele literalmente significa nenhum valor. Perceba que ele significa nenhum valor, ele tem uma informação. Não é que void é nada. Não é nada. Void, ele está dizendo que não tem nenhum valor. É uma informação importante. Ela é muito melhor do que nada. Ok? Quando uma função não deve retornar nenhum valor, usamos void como seu tipo de retorno. Olha aqui, que é o caso aqui, né? Essa função, esse void aqui, vai dizer, não é que a função não retorna nada. Ele está dizendo que a função não retorna nada. Ele tem uma função importante aqui. Tá? Não é opcional. Inclusive o padrão do C, se você não colocar void, o retorno de função é int. Então, é importante você dizer void. É uma ação importante. É como se você dissesse que não vai numa festa, entendeu? Eu não vou. Só porque você não vai, é muito melhor do que não falar nada. Entendeu? Você está dizendo que não tem retorno, que não tem nenhum valor. Isso no caso aqui, né, do nome à esquerda de um nome de função, na declaração dela.
Show. Aí ele fala que nesse caso a instrução return, né, não tem que retornar nada, né, não tem que ter nada depois dela. Uma função que retorna void é comparável ao que outras linguagens, por exemplo, Fortran e Pascal, chamam de procedimento. Isso é um debate para o bar, né? O que é procedimento, o que é função, o que é subrotina. Começa uma loucurinha aí, mas nas linguagens mais antigas, como Fortran e Pascal, eles diferenciavam, né, o procedimento, né, por isso você ainda vê muita coisa chamada proc. Você vai no Windows, tem get proc address, sabe? O procedimento, ele é uma função que não retorna nada. Ou melhor, que o tipo de retorno é void. E a função retornaria um valor. Mas é a mesma ideia, tá? Mais ou menos. Outros tipos de dados. Além dos tipos primitivos, os tipos que exigem ali como base na linguagem, se oferece várias formas de construir novos tipos de dados. Olha que maravilha. Por exemplo, você pode definir ponteiros para um tipo de dados específico. Você está criando um novo tipo. Esse novo tipo chama ponteiro para um tipo de dados. Sei lá, um ponteiro para o int. Isso é um tipo. Int é um tipo e ponteiro para int é outro. Você também pode definir estruturas, as structs, né? Estruturas para você definir tipos ali mais complexos, onde dentro podem ter vários tipos primitivos e até outras structs e ponteiros e muitas coisas legais, que vão ser vistas lá na frente. Tanto ponteiro, né, ainda não está pronto, quanto estruturas também não está pronto. Você também pode criar uniões, as unions, né? Eu estou traduzindo aqui, deixando estrutura, união, tá? Mas tem os nomes em inglês que vão sempre estar junto aí para você não se perder nesse conteúdo. Que definem múltiplas formas de interpretar o conteúdo no mesmo espaço de memória. Isso é muito louco. Não sei se tem isso em outra linguagem, tá? C é brabo. Enumerações são coleções de códigos inteiros nomeados. Veremos isso mais para frente. Relax. Os tipos de arrays em C são usados para alocar espaços para objeto, mas C não permite operar sobre um valor de array como um todo. A gente vai ver isso. Veja arrays, né? O valor de... Você não bota assim, array igual a 9. Não, você vai ter que especificar em qual posição desse array você quer fazer uma alteração. Isso que esse parágrafo, né, essa sentença quer dizer. Aliás, eu acabei de dar o que eu falei aqui, né? Falei em áudio o que eu escrevi aqui como um comentário. Vamos para frente. Designadores de tipos. Olha que legal. Algumas construções em C exigem uma forma de designar um tipo de dado específico independente de qualquer variável ou expressão que tenha esse tipo. Isso é feito com um designador de tipo. Olha que detalhe bom, né? Construções que precisam de um designador incluem casts, a gente vai ver isso mais para frente, que é uma conversão, e sizeof, também mais para frente. Por exemplo, já vou partir para cá. Para designar o tipo de inteiros, né, começamos com a declaração da variável foo com esse tipo, int foo. Se a gente excluir o nome da variável e o ponto e vírgula, deixando apenas o int, o int é o designador do tipo. Então, o int designa que essa variável vai ter o tipo int. Eu sei que você já sabe, já sabia disso. Lógico, tá? Mas ele está explicando aqui a teoria por trás disso. E quanto a inteiros longos sem sinal? O designador, a regra é a mesma, entendeu? Ele está colocando uma regra aqui para você. Ó. Eu tiro o nome da variável e tiro o ponto e vírgula, o designador é o que sobra. Então, isso tudo é o designador de tipo dela. Unsigned long int. Isso é um designador de tipo. Isso é diferente de int, por exemplo. Ok? Se não fosse diferente, não seria. Mas é. Seguindo esse procedimento, o designador para qualquer tipo primitivo é simplesmente o conjunto de palavras-chave que especifica esse tipo em uma declaração. E assim você vai saber por que ele está dizendo isso daqui. Porque, às vezes,
em programas mais complexos e tal, tem um monte de nome, um monte de coisa. Você quer saber qual é o tipo daquela variável? Faz isso, tira o nome dela, tira o ponto e vírgula e você vai ter o designador de tipo, tá? É só uma regrinha aí. E com isso terminamos o capítulo 11, finalmente, né? E muito em breve, no próximo vídeo, eu vou cobrir o capítulo 12, constantes. Beleza? Espero que você tenha curtido mais esse vídeo cobrindo a segunda parte do capítulo 11 de C, né, dos tipos primitivos, e que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo e com esse capítulo. Por favor, releia esse capítulo, esse livro está aí, traduzido, bonito, legal para você. Se você está estudando C, se dedique, né? Releia esse capítulo, reveja esse vídeo e faça exercícios, faça coisas, faça seus testes e coloca aí, comenta aí pra gente se alguma coisa não funcionar. Entra no Discord da Mente Binária, tem um link aí na descrição, tem o fórum. A gente está aqui para ajudar, beleza? Você que quer aprender. Um grande abraço então, até a próxima e tchau.